Oi, gente, muito boa tarde, sejam bem-vindos. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto bastante importante para você que é mãe de filhos em idade pré-escolar. Você sabia que cada uma em 20 crianças nessa faixa etária sofre com algum tipo de problema de visão? Muitas vezes a criança vai mal na escola não é por falta de atenção ou dedicação aos estudos, não, mas por problemas visuais não detectados. Segundo os especialistas, os problemas visuais podem gerar um impacto bastante negativo na vida das crianças. Por isso é importante prestar atenção em algumas características que alertam para o problema. E quem vai nos explicar tudo isso é o oftalmologista Renato Neves, o meu convidado de hoje. Tudo bem, Renato? Um prazer te ter aqui, Tudo, viu? Obrigado você. Obrigada a você por ter vindo. Bom, conforme a abertura, a gente tem que prestar atenção, né, conforme a gente disse, em alguns detalhes. Porque a criança, diferente da gente, não fala, né? Principalmente quando é muito pequeno. Ainda começou, tem 6, 7 aninhos, começou nessa fase de escola agora. Que cuidados que a gente pode ter? Que alertas, que detalhes a gente pode diagnosticar num filho ou até o professor num aluno? Então, cada idade é importante. Até a criança que acaba de nascer, né, a hora que ela começa a abrir os olhinhos, tudo, qualquer alteração ou mesmo um desvio, é muito importante você já levar imediatamente no médico, que isso aí pode determinar o desenvolvimento da visão ou não. Mas como que a gente percebe no neném? Pode ser um desvio, Tipo, como se tivesse meio... o olho torto, né? Tá. Ou então tira uma foto, o reflexo vermelho, que o pessoal fala do reflexo vermelho. É super importante também ver se tem alguma alteração no fundo de olho. Às vezes um lado está vermelho, o outro está branco. Né? Então, isso, logo no nascimento, você tem que ver. Crianças mais velhas, né, em casa, 2 anos, 3 anos, você começa a ver a criança chegar perto da televisão, muito perto, aperta os olhos para ver, começa a esfregar muito, ou mesmo quando bate o sol, ela olha para baixo. Tudo isso é sinal que ela está precisando, talvez, um óculos ou está com alguma dificuldade. E aí, na fase de aprendizado, né, 6 anos, 7 anos, está aprendendo a ler, escrever, ela começa a ir mal na escola. Os professores veem ela chegando muito perto do caderno, elas também apertam os olhos, tentam olhar para a lousa, às vezes não conseguem ler o que está escrito. Tudo isso é importante a gente ajudar, né? Porque não dá para ela referir. Como você falou, às vezes a criança você tem que olhar o que ela está fazendo para você saber o que ela tem. Inclusive, o próprio professor ou, enfim, a babá, muitas vezes os pais trabalham e não acompanham o dia a dia dessa criança, né? Acompanham à noite, brincando, no outro estágio. Então, a própria babá, a pessoa que cuida dessa criança, parente, vó ou a professora podem né, dar esse alerta, fazer esse alerta aos pais. Hoje em dia, com a educação, né, as crianças ficam 8 horas na escola, tudo. Então, a professora tem que ser até treinada para saber o que pode diagnosticar. Olha, nós vamos acompanhar agora uma reportagem feita aqui pela nossa colega Roberta Marques, que mostra o tormento de quem tem esse problema e o alívio com a chegada dos óculos. Vamos ver. O exame é simples, mas revela problemas complicados. Um olho de cada vez. Quem identifica corretamente os sinais no cartaz está liberado. Só que grande parte desses estudantes não pode ir embora. 2, 8... Isso. Camila ganhou um óculos que corrige a hipermetropia, ou seja, o olho dela não consegue focar a imagem de perto. Na miopia, a criança não enxerga de longe. Outro problema comum é o astigmatismo, quando os objetos ganham formatos distorcidos e embaçados. E tem ainda a visão preguiçosa. Um dos olhos é menos desenvolvido e o outro olho, saudável, fica sobrecarregado. Dificuldade para ler o que está no quadro, desatenção e dor de cabeça são os principais sintomas. Pedro, que nunca foi ao oftalmologista, às vezes não consegue copiar a lição. Eu não consigo enxergar. E como é que você faz para conseguir ver lá na frente? Eu fico assim, ó, fazendo assim. Se a deficiência não for tratada, a tendência é que a vista fique cada vez mais comprometida. O uso do óculos interrompe esse processo. Larissa, de 7 anos, sabe bem disso. Agora é bem melhor, o olho não fica mais inchado e estou enxergando muito bem. Agora a professora sempre me dá nota boas, por causa que eu estou enxergando. Graças ao óculos. Graças ao óculos. Bonitinha. A partir de que idade se pode usar óculos? Às vezes, criança com 4 meses, 6 meses já tem que usar, né? Que pode, né? Porque o desenvolvimento da visão se dá até os 2 anos de idade, a parte da profundidade, né? Realmente da adaptação para a visão. Então, às vezes, com 4, 6 meses já tem que usar um óculos, às vezes até forte. Então, o óculos pode se usar a vida inteira, desde que nasce até que se vá.
A gente às vezes usa até a idade e quando chega nos 18 anos pode pensar em operar, fazer alguma coisa para tirar os óculos. E essa criança pode usar lente de contato? A gente recomenda ao redor dos 12 anos, por causa da higiene principalmente. A partir dos 12? A partir dos 12, porque a lente de contato é um corpo estranho que você coloca nos seus olhos todos os dias. Sim. Então a contaminação é muito frequente, né? Uma em cada 40 mil pessoas tem chance de ter uma infecção grave. Se a gente for enumerar, assim, quais são os tipos de doença de vista, dos olhos que existem? Então, tem a miopia. As de grau, né? Miopia. Sim, de grau. Que seria o olho muito grande, ou a córnea muito curva, que a córnea é a lente que a gente tem na frente, que faz o foco da imagem. Existe a hipermetropia, que seria o olho pequeno, ou a córnea muito plana, que aí a imagem se forma... Então, a miopia é quando eu não enxergo direito de longe. De longe, isso. A hipermetropia é quando eu não enxergo direito de perto. Se for um grau alto, vai ficar ruim de longe e de perto. Né? A hipermetropia é o mais grave, né? Até para embaçar a visão. E às vezes crianças têm 5, 6 graus e não enxergam nada. E o astigmatismo é quando você tem uma distorção na imagem. Você tem um olho mais curvo de um lado que do outro, então forma 2 focos. E isso aí que dá um dor de cabeça, dá dificuldade longe e perto, então também é bastante importante. Tudo que a gente vai falar a partir de agora serve para todo mundo, né? Como cuidar, dicas, né, doutor? Então, dor de cabeça é muito importante, principalmente no fim do dia, ficou no computador muito tempo, ficou lendo muito pouco, tem uma dor de cabeça que cansaço mesmo, né? Isso aí você tem que ir no oftalmologista, não só a criança, mas a gente também. E principalmente aquelas dificuldades, está apertando os olhos, né? Está chegando muito perto, né? Não está conseguindo ter as suas atividades normais, você deve procurar uma avaliação. Computador agora, celulares que, né, tem internet, a pessoa fica o tempo todo, às vezes celulares pequenos, que você se obriga a forçar um pouco mais a vista, fica até tarde, passa às vezes madrugadas, além do dia todo no trabalho usando o computador, às vezes chega em casa, fica jogando ou conversando no bate-papo e fica também até muito tarde. Videogame que criança adora, isso tudo prejudica a visão ou não? Então, tem um estudo bem interessante que fizeram para crianças que ficam em casa o dia inteiro no videogame ou lendo. Eles têm uma chance muito maior de desenvolver miopia na idade adulta. Então, você ficar focando para perto, você tem uma tendência do olho ficar míope e você desenvolver uma miopia. Agora, a pessoa adulta que fica muito tempo no computador, que fica exagerando, ele pode ter uma miopia transitória. Você trava o seu olho para perto e olha que você olha para longe, está tudo embaçado. Então, é muito comum em repórter, em advogados que leiam muito tempo, né, ficam no computador, você chegar, trabalho o dia inteiro, a hora que você vai para casa, você está tudo embaçado. Na hora que você vai dirigir, eles vão procurar o médico e falar, não estou enxergando no fim do dia. E é esse espasmo de acomodação que chama, que é a miopia transitória. Então, não é que a pessoa tem um problema de visão que vá ter que usar óculos direto. De repente, serve aí um óculos só para aquele momento que estiver lendo no computador ou não? Ou um óculos de descanso, ou então uma coisa que é muito importante é cada 1 hora que você está para perto, você para um pouquinho e olha para longe, para relaxar o músculo da acomodação, que é o músculo que foca para perto. Então, você relaxando isso, você vai, além de render mais, né, você enxergar por mais tempo, você não vai ter esse espasmo no fim do dia. É para isso que é usado o óculos de descanso ou para mais alguma coisa? É principalmente para isso, né? O óculos de descanso é quando você tem um pouquinho de grau e esse pouquinho de grau te dá cansaço, dor de cabeça, o olho fica vermelho, que a vista cansada, né? Então, esse cansaço visual no fim do dia, realmente você pode usar o óculos de descanso, que é um grauzinho baixo. Como que a gente pode evitar, por exemplo, a conjuntivite, essas doenças que passam de uma pessoa para outra estando num ambiente fechado? Então, a época de inverno, que dá mais conjuntivite, ou na praia, que dá um outro tipo de conjuntivite, são os mais frequentes. Então, você fica numa sala fechada, a pessoa tem uma virose, né, que dá conjuntivite, às vezes dá no nariz, né, na garganta, ela espirra e passa para todo mundo a conjuntivite. Mas o mais frequente é a mão. Você dá a mão para as pessoas, né, e depois você coça o nariz, é o jeito principal de você pegar uma conjuntivite ou uma gripe até. Então, o ideal é nunca você pôr a mão no rosto. Quando você for precisar manipular o seu olho, o seu nariz, sempre você lavar a mão antes e aí sim você mexer. E às vezes lavar o rosto também, porque o rosto tem uma contaminação e você vai mexer, você pode passar um vírus ou mesmo passar uma bactéria e dar essa conjuntivite. A alimentação influi em alguma coisa? Então, hoje para o idoso, né, você sabe que você ter alimentação boa, com vitaminas, com antioxidantes durante a sua vida, no fim da sua vida, depois dos 60, 70 anos, você não vai ter problemas na sua retina. Então, se sabe que preventivamente uma boa alimentação evita catarata, evita doenças relacionadas à idade da retina das pessoas mais idosas. Então, a vida inteira, essa alimentação para os olhos também é bastante importante.
Bom, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, o papo tá importante, interessante, então é claro que a gente te espera na volta, até já. Estamos de volta com o nosso Estilo e Saúde, hoje recebendo o oftalmologista Renato Neves. Bom, falamos um pouco sobre algumas dicas. Agora, quando a gente percebe, vai fazer então a consulta, né? Que você diz que não tem idade, que a partir do momento que sentiu os sintomas tem que ir mesmo. Quais são as opções de tratamento para essa pessoa que está com comecinho de miopia, com comecinho de problema, não está enxergando direito, ainda está no comecinho ou no estágio mais avançado? Queria que você explicasse se existe um tratamento ou se é só a cirurgia, como é feita, tem a laser, quais os tipos de cirurgia que existem. Bom, hoje em dia é muito moderno, tem muito o que se fazer, né? E você recomenda-se uma cirurgia para tirar os óculos apenas depois dos 18 anos, ou até 20, 21, quando você tem uma estabilização. Tem gente com 18 continua subindo um grau de miopia ou astigmatismo, e você deve realmente ter a estabilidade para poder operar e ser uma vez só. Agora, crianças... Pode operar, na verdade, a partir dos 12, então? Não, a gente recomenda a partir dos 18 anos. Dos 12, você falou, pode trocar o óculos pela lente. Pela lente, exatamente, tá. Por causa de higiene, principalmente a manipulação, que não é muito fácil para você colocar. Tá. Tem crianças que têm grau muito alto num olho só, que os próprios pais têm que colocar lente na criança para ela poder desenvolver a visão. Às vezes, com 2 anos, 3 anos, você recomenda uma lente de contato para uma criança, quando ela tem um grau no olho só, porque a própria imagem do óculos dá uma distorção num grau alto dos 2 olhos. Então, é muito importante. Agora, na cirurgia, o principal que se usa hoje é a cirurgia laser, que muda a curvatura da córnea. E hoje é bastante segura, desde que bem indicado, né? Se você tiver os exames adequados, curvatura, espessura, você pode operar e fica muito bom. E alguns casos que as pessoas têm grau muito alto, 16 de miopia, 18 de miopia, ou mesmo uma córnea mais fina, que você não pode lixar essa córnea, né? Aí existem cirurgias que você implanta uma lente dentro do olho que fica definitivamente. É bem interessante e bem gratificante. Essa que você falou, última, é uma coisa que se você fizer com 20, 25 anos, você vai ter para sempre. Pode ficar para sempre. Pode ficar para sempre. Pode ficar pra Mas essa pessoa pode voltar a ter problema de visão? Aí pode ter outras coisas que o idoso tem, né? O idoso é muito são as principais causas, né? A catarata é muito frequente aqui no Brasil, por causa do sol, tudo. Glaucoma, pressão alta nos olhos também é importante. Então, depois dos 50 anos, sempre ir no oftalmologista todo ano, que começa a aparecer as coisinhas aí mais importantes. E a cirurgia laser, volta? Cirurgia laser, se você tiver com o grau estável, né, opera 21, 22 anos que o grau já está estabilizado, normalmente também é definitiva. Se você tiver depois catarata, essas doenças, pode ser que isso altere um pouquinho o grau. Por que as pessoas têm medo de operar? Preferem, às vezes, passar uma vida de óculos por medo? O medo é o principal, né, você não sabe o que está acontecendo, né? Para a gente que estuda isso, que faz, que sabe o resultado, é mais fácil você indicar. Mas aí a pessoa só pensa, sempre tem uma história ruim que ouviu, tal, sempre pensa no negativo. Hoje a complicação numa cirurgia laser é muito baixa, tanto que a gente indica em 90% das pessoas, você pode indicar para ter segurança e um bom resultado. Quais seriam essas complicações e são devidas a quê? Quem pode ter? O principal, né, seria você sobrar grau, né, e ter que refazer a cirurgia. Isso aí acontece em 5% dos casos. Uma infecção é muito rara, acontece em 1 em cada 50 mil cirurgias. É raro e você pode tratar essa infecção. E alterações de cicatrização, que às vezes as pessoas têm alguma alteração de cicatrização e isso pode prejudicar o resultado. Quanto tempo leva uma cirurgia laser? Cirurgia laser, os 2 olhos, por volta de 10 minutos. Sério? A gente às vezes opera até... pela segurança, você opera os 2 olhos no mesmo dia e a pessoa já sai enxergando 95% do que ela vai enxergar. E a recuperação depois, nos próximos dias? Como é feito esse pós-operatório? É muito rápido, né? Você normalmente 3 dias você está dirigindo já e tem que pingar uns colírios durante 10, 15 dias só. Então é simples, não é, né? Não é simples, mais ou menos. É moderno, né? Uma Sim, coisa que evoluiu muito. Toda cirurgia, aliás, né, gente, toda cirurgia traz aquele medinho. Você vai fazer qualquer coisa, por menor que seja, tem aquela ansiedade, aquele medo, né? Porque sempre tem alguém que não deu certo, então a gente sempre fica com aquele medinho. Mas, no geral, tem gente que sofre muito usando óculos, gente que
que tem... Outro dia até veio aqui o Miguel Giannini, nosso amigo aqui, consultor também, de vez em quando ele vem com os modelos de óculos lindos. Que antigamente as pessoas tinham muito receio em usar óculos. Tinha aqueles óculos, boca de garrafa que falavam, sei lá... Fundo de garrafa. Muito grandes, com aquela lente muito grande, né? Hoje não. Hoje você tem modelos muito modernos, muito bonitos, que até complementam um visual, vamos dizer assim. Tem para o dia, tem para a noite, ele trouxe muitos modelos para a gente. Então, eu acho que até a aceitação, mesmo na criança, no adolescente, do óculos, hoje tornou-se mais normal, devido aos modelos mais interessantes que nós temos, né? Você sente isso também? O Miguel é um especialista, né? Sim, maravilhoso. Em deixar as pessoas mais bonitas com óculos, né? Às vezes você é obrigado a usar e às vezes até sei de muita gente que, advogado, quer fazer uma postura diferente, né? Que é intelectual, toda pessoa acaba usando até um óculos sem grau. Às vezes vai gente pedir um óculos que não tem, mas eu vou usar de qualquer jeito que eu preciso para a minha profissão. E hoje em dia, você vê, tem marcas famosas, né? Tem estilos, tem várias indicações e óculos escuro também, que também a gente não falou, mas é muito importante usar sempre do sol, para você prevenir aquelas doenças da idade já adulta, né? Do idoso. Você deve usar sempre um óculos de proteção 100%. E existem óculos muito bonitos, né? A gente usa, você pode escolher para o seu rosto, pela sua curvatura da face. Então, todo mundo tem que usar óculos de sol. É super indicado. Saiu ao sol. Saiu no sol, tem que colocar. E é muito comum você ver, às vezes, o pai e a mãe de óculos e os filhos tudo assim, né? No foto de praia e tal. Então, os filhos também têm que usar, porque os olhos sofrem que nem a pele, né? Se você ficar no sol, pode ter uma queimadura, você pode ter até alguma coisa que definitivamente prejudica a visão. Bom, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta, eu quero saber desses óculos que a gente compra. Tem pessoas que compram, às vezes, nessas barraquinhas, nesses camelôs, inclusive de grau. Não é só óculos de sol, não. Se isso prejudica a nossa vista, de que forma? Intervalo, até já. De volta. Doutor Renato, eu deixei uma pergunta antes de irmos para o intervalo, que é sobre esses óculos. Aliás, tem os óculos que vendem na farmácia, né, que eu queria que você falasse um pouco, e os óculos tanto de sol quanto de grau que vendem em barraquinhas mesmo, em camelôs. Isso prejudica a nossa vista? Então, o primeiro óculos de camelô, que é o óculos escuro, como eu falei, tem que ter 100% de proteção. E esses óculos, às vezes, são só escuros, não tem proteção, então você está no sol, abre os olhos, né, e você está tendo ultravioleta direto no seu olho, pode ter queimaduras. É a mesma coisa que se não estivesse usando, vamos dizer assim. É pior do que se não está usando, porque quando você está no sol, você fecha os olhos. Agora, com óculos ruim, você abre os olhos e expõe tudo que você não pode, né, então é muito perigoso. Isso é proibido, né, pela Anvisa, que você não pode vender óculos que não tenham 100% de proteção. O óculos para perto, né, que vendem às vezes nas farmácias ou mesmo no camelô, eu já vi um caso no camelô, o paciente trouxe, estava escrito 2 graus, fui medir, tinha 3,5. Então não tem controle de qualidade nenhum e é um perigo, né, você usar um óculos mais forte, às vezes você vai na farmácia, pega isso está bom. Você está usando um óculos mais forte do que você precisa, o que vai acontecer? Você cada vez vai precisar mais grau e vai enxergar cada vez pior para perto, porque o organismo se acostuma a uma situação nova. Ah, com certeza, né? E o que a gente pode fazer para combater os efeitos, por exemplo, da poluição, da baixa umidade do ar? O que a gente pode fazer para manter os olhinhos mais saudáveis? Tanto as crianças, jovens, adolescentes, como as pessoas mais velhas também. Então, nessa época do ano é horrível, né? De julho, agosto, né? A pior hora aqui em São Paulo, então, que fica muito ressecado e a poluição. Então, são duas coisas. A umidade do ar baixa, falta de chuva também deixa a fuligem, a poluição maior. Então, muita gente reclama, o olho fica vermelho, arde no fim do dia. Se trabalha em ar-condicionado ou mesmo no computador, que você pisca menos quando você está no computador, você pisca metade do que você deveria piscar, isso aí dá sintomas ruins e só dá para você fazer ou ligar um umidificador de ar do lugar que você está trabalhando, no seu quarto, ou então pingar a própria lágrima artificial, que tem que ser só lubrificante, não tem que ter nada ativo para... Eu ia te perguntar isso, se a gente usar o que a gente chama colírio, né? Se a gente usar constantemente. Alguém me falou um dia, não sei se é mito, que usar muito, também todo dia, sei lá, muito, tem um efeito contrário, não é bom. Então, o colírio existem 30 tipos diferentes para glaucoma, para dilatar, tem vários anti-inflamatórios. O colírio que a gente recomenda é um colírio de lágrima artificial, ele simula a sua lágrima
e suplementa. Então, o ar está seco, você pinga uma gotinha, não tem problema. Até 3, 5 vezes por dia não tem maiores problemas. Se você pingar muito, o próprio conservante pode queimar os seus olhos, começar a dar uma sensibilidade maior, uma reação alérgica, né? E é normal quando a gente pinga queimar muito o olho, doer, queimar, arder? Então, esse colírio que você está falando é aquele para deixar o olho branquinho, né? Esse do olho branquinho é complicado. Se você usar muito, primeiro tem o efeito rebote, que você, cada vez, quanto mais você usa, mais o olho fica vermelho e mais você usa o colírio, né? E você pinga, sente aquele ardor, que a pessoa às vezes fala que é gostoso, né? Eu não acho, né? Pinga para você ficar com o olho branquinho, mas realmente a longo prazo, se você usar muito, tal, pode até desenvolver glaucoma, que é aumentar a pressão dos olhos, tudo é bastante perigoso. Entendi. Bom, obrigada pelas dicas preciosas, viu, doutor Renato? Foi ótimo. Obrigado a você. Tem tanta coisa que a gente quer perguntar, né? É muito bom, porque a gente fica informado e às vezes coisas pequenas no dia a dia que a gente pode fazer ou deixar de fazer influenciam muito no resultado final aí da saúde dos olhos, né? É isso mesmo. Seja sempre bem-vindo, viu? E nós chegamos ao final aqui de mais uma edição do nosso Estilo e Saúde, que você pode e deve participar através do e-mail que está aí no vídeo para você, com dicas, sugestões, perguntas. E lembrando que este programa fica disponível para você ver, rever ou indicar para alguém no portal R7. Minha mensagem de hoje para você é a seguinte: você não pode cometer o mesmo erro 2 vezes. Na segunda vez que você faz, não é mais um erro, é sim uma escolha. Pensa nisso. E mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau.